Olá, 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 gente, tudo bem? E aí, você que está ouvindo a gente aqui pelas plataformas, o nosso podcast novo, né, da K21, o Xadrez Corporativo. Hoje a gente tem a honra de receber duas pessoas incríveis, queridas aqui, começando pela nossa convidada mais especial, a Simone Azevedo, diretora de um hospital pequenininho, só que não, aqui brasileiro, uma das maiores redes hospitalares brasileiras, se bobear aqui em São Paulo, pelo menos a mais reconhecida de todas, eu chutaria. Simone, muito prazer de ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, CFC, obrigada, pela oportunidade da gente bater um papo e trocar muito aqui sobre esse universo de pessoas, e agilidade. Muito bom. E junto com a Simone, se a gente vai falar aqui sobre esse universo de pessoas de agilidade, eu não podia deixar de chamar nossa especialista aqui da K21, Karen Monterley. E aí, Karen, muito bom, Karenzita, estar com você. Obrigado. Obrigada a você, querido, pelo convite. Obrigada, Simone, por estar aqui conosco. É um assunto que a gente ama, né? Falar de pessoas, cultura, transformação, negócios. Então, acho que é uma ótima oportunidade. Obrigada, Si. E, Léo, a gente está aqui pela treta. Léo, nosso editor querido aqui, a gente está aqui pela treta, porque o nome Xadrez Corporativo, o tema hoje é quente. Porque, no final das contas, é o seguinte: como que a gente evolui um negócio de saúde? Está no meio de uma pandemia, metade do negócio de saúde está sendo super pressionado, certo? Hospitais lotados, ocupação, pessoas estafadas de trabalho. Metade da equipe está em casa, trabalhando no mundo online, até para evitar contaminações e tudo mais. Você tem um cenário híbrido difícil e um monte de política e pessoas e cultura toda hora mudando cenários. Esse é um pouquinho do tema hoje pra gente. Solta a vinheta aí, Léo. O conceito de estratégia, em grego, stratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie, o senhor está anotando? Xadrez corporativo. E aí, vamos lá, Vamos começar perguntando, Simone, como é que tá esse cenário? Covid, já estamos aí mais de um ano de pandemia, certo? Iniciado no ano de 2020, então a gente sempre retoma aí um breve histórico de março de 2020, quando nós identificamos aí algumas ações necessárias para esse enfrentamento, Mas um pouquinho antes desse mês de março de 2020, a gente já vinha acompanhando os movimentos nos outros países, até para aprender com esse processo. Em fevereiro recebemos o primeiro paciente e posteriormente decretado a pandemia pela OMS, agora o jogo é para valer, E aí nós nos reunimos e falamos, o que nós temos? Nós não sabemos as respostas, E aí, acho que, embora pareça um jargão, a gente começou e foi para o quadro elaborar as perguntas, Que perguntas que nós temos, E o que pode acontecer. E isso é bem emblemático, que aconteceu dia 12 de março do ano passado, e foi isso mesmo, nós ficamos das 9 às 5 da tarde escrevendo perguntas, possibilidades, Um pouco daquilo que você falou, então, de ter um grupo bem mais aí, no caso que a metade, no presencial, a gente tinha 390 profissionais em home office e passou a ter 2.000 profissionais. Então, isso também da noite para o dia e tendo o desafio de contratar pessoas. E aí, como você também contextualizou, começando a dizer, bom, dentro dessas perguntas e respostas, nós não podemos usar os processos que a gente tem. Então, sendo bem específica, eu tenho que contratar 1.400 profissionais e, pelo próprio processo, eu tenho que convidar essas pessoas presencial, fazer prova e tudo mais, e isso não era possível por conta do isolamento social. E aí começa uma construção, aí uma experimentação de um modelo já no processo seletivo, que já estava em andamento, mas foi acelerado no modelo totalmente digital, e nos demais processos também, desde onboarding e treinamento, então buscando essa adaptação e como iniciado também no ano passado, sabendo que o protocolo de hoje talvez não serviria ali para o dia seguinte. E é isso que a gente tem vivido, um ano depois. Talvez as soluções aplicadas no ano passado não sirvam para o cenário atual, então é um pouco desse contexto.
Sensacional. E aí é engraçado, né? Até jogar pra Karen aí, Karen, porque uma pergunta até pra você também te trazer aqui pro jogo. Você viveu muitos anos em várias áreas de pessoas e várias empresas aqui. Quando você ouve, né, um pouquinho desse depoimento da Simone, um RH tradicional dentro de uma cultura de gestão de pessoas tradicional, que peças rapidamente vêm para esse xadrez aí, a gente já sabe que, tipo, vem resistência à vista aí. O que você consegue trazer junto aqui, colaborando? Eu acredito que sim, vai vir a resistência naturalmente, né, porque tudo que é novo acaba despertando, né, ou o que eu quero aprender, o que eu quero viver, ou o que eu não quero para mim, né? Por alguma razão, por alguma necessidade ali que eu não quero trabalhar naquele momento, né? E no momento desse, de qualquer impacto organizacional e o quanto isso vai mexer com a vida das pessoas, e lembrando que mesmo quem está no RH também são pessoas, né? Têm as suas famílias, estão vivendo as mesmas dores, né? Possivelmente a sua equipe, Simone, deve estar vivendo isso também que vocês estão vivendo com os clientes, com os pacientes no seu dia a dia, né? Vão vir vários comportamentos e normalmente nesse momento de transformação e em meio a uma pandemia, a gente buscar as respostas e para dar respostas, né, no tempo que as pessoas querem é muito difícil, porque as pessoas querem a resposta muito rápida, né, o tempo todo. E muitas vezes a gente não tem essa resposta. E como que a gente vai se adaptar para atender ou cuidar desses anseios, acolher essas dores, né? Então a gente vive muito isso. Eu acredito que seja um pouco do que você também está vivendo, né, Simone? Em relação às pessoas, né? Inclusive tem uma coisa bem engraçada, né, Karine, nisso que você falou. Porque eu já ouvi várias vezes e tem um certo chavão de mas é uma área difícil, uma área muito processual, área de pessoas, etc. E eu sei, Simone, que um dos desafios, né, que eu confesso, gente, eu sei porque a gente fez um alinhamentozinho aqui antes, tá? Você que tá ouvindo, só para deixar claro, mas a gente falou um pouquinho sobre o desafio de não tem plano perfeito, certo? A adaptabilidade virou o lema, ao mesmo tempo é uma área de processos, é uma área que envolve CLT, é uma área que envolve uma série de regulamentações. Conta um pouquinho pra gente de como é que tem sido isso e conviver. Eu ouvi esses dias uma frase que eu adorei, o pessoal falou pra mim assim, não, tem um filósofo chamado Mike Tyson, porque a realidade ela sempre pega o seu plano e dá um murro na cara. A frase é do filósofo Mike Tyson. Então, tipo, como é que está sendo isso? Está sendo vivido no vértice ali do furacão, né? No olho do furacão, vamos botar assim. Eu acho que até quando você traz essa questão das leis trabalhistas, né? Toda essa regulamentação aí que a gente tem, enfim, no Brasil, no ano passado isso também nos surpreendia, né? Apareciam aí as MPs, né? Além das condutas, né? As decisões regionais, né? Então agora entra o rodízio, não entra o rodízio, então você tinha que fazer ali uma abordagem com um profissional, voltar atrás, e assim, até essas questões mais usuais do nosso dia a dia também sofreram algumas interferências, né? Eu acho que ali momentâneas, mas que também nós não tínhamos, acho que e não é específico, né, da área da saúde, mas dos grupos daí que eu participo de recursos humanos, assim, uma das áreas mais afetadas, né. Mas, sem sombra de dúvidas, assim, acho que é um exercício para a própria área de recursos humanos, né, porque como a Karen colocou, então, embora uma realidade em alta complexidade, né, incerta, também existe esse modelo de voltar ao padrão anterior, né, porque ali é a zona de conforto, de segurança, né. Eu acho que o ano passado, né, nos provocou e continua nos provocando para buscar e adaptar essas soluções a depender da situação, evidentemente, mas como no nosso negócio da saúde, eu posso ter dentro da mesma organização essa demanda, como você falou, e que eu tenho sim que zelar e ser orientada pelo processo, né? Uma organização de saúde, ela é de certa forma também processual, né? Assim, imagina que todos nós, né? Que bom que existe protocolos que garantem esse nível de serviço, mas também para conseguir trazer e abrir mão de certos processos para a gente conseguir dar a resposta no tempo que a demanda exige, né? Eu imagino que assim tem sido, só em 2020, mas tem sido assim um grande dos motivos de tirar sono de qualquer profissional de recursos humanos. Vocês são uma das referências hoje, por exemplo, em telemedicina no Brasil, tem todo um projeto enorme e muda tudo, né, do ponto de vista de... Nem vi o médico se bobear, né? Tipo, ali está trabalhando, ou a relação com o paciente, todo esse processo diferente. Imagino eu, tem uma série de questões aqui, com toda a minha leiguice em relação à área de pessoas, CLT, mas todo um desafio aqui
Tínhamos o desafio regulamentar, certo? Isso até então no Brasil era proibido, por lei, até isso hoje mudou radicalmente. Vocês foram uma ponta de lança aqui. Ou seja, uma área de pessoas, inclusive, que viabiliza toda uma linha de negócio nova, tudo mais. Como é que é isso? Sim, já tem uma atuação nesse sentido, né? E, de fato, a tecnologia, ela passa, né, ou ela deve realmente, né, ser o meio. Então, essa relação, evidentemente, paciente, né, como colocado aí para você, ela se mantém dentro da premissa aí do paciente no centro, ou a pessoa no centro desse cuidado. A pandemia, sem sombra de dúvida, não tinha outra alternativa, senão, né, acho que a abertura aí dentro do próprio Brasil e até global, né? Mas era algo que já estava sendo, sim, liderado e entendido aí na nossa organização, né? E aí, quando você fala da questão da gestão de pessoas, acho que não só nessa frente, mas do ponto de vista mesmo da transformação digital e dessa experiência digital, desafios de políticas, né, de gestão de pessoas, de atração, de novas competências, né, porque é uma área também orientada por especialistas, né, como qualquer outro negócio também que tem ali essa caracterização, mas que exigem desses profissionais novas competências, né? Como nós falamos, é um modelo também adaptativo. A nossa atuação, por exemplo, na frente do ensino, nós em 8 dias fizemos toda a transição de mais de 7.000 alunos do presencial para o online também. Então, esse meio da tecnologia, usar a tecnologia realmente como meio e do bom uso, mantendo a qualidade do serviço prestado, isso é uma preocupação aí genuína naquilo que tem sido feito na organização dentro da nossa instituição. Eu ia trazer aquela frase do Simone que eu amo, né? Que é: a transformação é digital, mas a conexão é humana, né? Então, todas as conexões, elas são humanas. Quando você olha o Einstein, né, você está falando do aspecto da transformação em si, né, da evolução de negócios, do desenvolvimento das pessoas, de como lidar com as pessoas em meio a uma pandemia, e também tem o ensino, né? Toda essa adaptação do ensino também. São várias experiências transitando dentro de um negócio, né? E a área de pessoas suportando isso tudo, além das regulamentações legais do aspecto humano de RH, a gente também está falando das regulamentações de saúde mesmo, que você tem que estar o tempo todo amparando, orientando e acolhendo quem vai fazer isso, né? Como é que é essa complexidade, que eu calculo que seja uma complexidade relativamente alta, nesse processo em meio à pandemia, em meio a essa transformação, essa evolução de negócio? Eu vou trazer um contexto, acho que assim, até operacional, mas para a gente ter uma visão prática, né, da coisa. Né? Quando a gente fala dessa questão da tecnologia e fazendo um paralelo com a própria pandemia, né, eu tenho um cenário onde se muda o processo e muda até no sentido da assistência, né, onde você faz um outro tipo de paramentação do profissional e que, de certa forma, o que você falou sobre a humanização, né, ela estabelece uma outra relação, né? Então, como é que a gente resgata isso, né? E esse foi um dos desafios, e a gente tem visto tantas manifestações da área da saúde, de buscar, porque, assim, à medida que você está paramentado, você fica irreconhecível, né, em termos de identidade. Então, assim, desde a coisa mais sutil, né? Então, quando a gente fala dessa complexidade, é um pouco o que a gente acredita quando fala de pessoas, quando a gente torna complexo demais, a gente se distancia e não consegue, às vezes, achar soluções que são simples, né? E aí, trazendo um pouco, vamos pensar uma frente que é de capacitação, né? Então, quando você fala, olha, dessa complexidade, que você tem que treinar quem chega, treinar quem está, porque é uma mudança de protocolo a cada instante, à medida que muda esse parâmetro, enfim, do ponto de vista de ciência de entendimento do vírus, isso impacta em processos. E como é que a gente treina, né? Como é que a gente dá conta disso? E não dá para resolver só com a tecnologia pela tecnologia, né? Evidentemente, eu tenho que ter uma abordagem, uma metodologia de aprendizagem, e tem aquilo que eu posso fazer via tecnologia, e tem outros que ou na sua maioria, que a gente tem que ter estabilidade, né? Na área da saúde, a gente tem que falar de manejo do Covid, a gente tem que trabalhar e fazer essa atuação. E o que a gente tem feito? Então, trabalhado com ambientes mais realísticos, já era também uma prática, né, da nossa instituição, mas trazendo esse cenário, né, a gente chamou de estações práticas, por exemplo, isso foi aí readaptado, e fazendo uma supervisão local, então onde esses profissionais têm um acompanhamento de profissionais mais experientes que fazem
e acompanham com eles esses procedimentos, né? Quando você fala de desafio do negócio, eu acho que a gente também permeia por esse mundo de olhar para essa questão da transformação da tecnologia e voltar ali no dia a dia, né? Então, assim, o que eu posso simplificar? Porque essa orientação da tecnologia, da transformação, ela tem que me aproximar, né? Não distanciar, eu gerar uma complexidade que, de repente, a gente fica nos planos, com modismos, né? E não consegue aplicar ali soluções, testar soluções. Então, isso que a gente tem refletido, né? E pensado e aprendido ao longo desse percurso. Muito legal, muito legal. A frase, inclusive, Karen, né? A frase da Simone é maravilhosa. A transformação digital, mas a conexão é humana. E eu queria pegar esse gancho, porque um pouco do que você estava falando, a gente falou muito agora aqui, né, Simone? Estava falando sobre um olhar mais multidisciplinar, sobre, de fato, ali, trabalhar não em prol da tecnologia apenas, mas trabalhar em prol, de fato, desse resultado que a gente está buscando, dessa humanização, o quanto importante ela é. Mas, ao mesmo tempo, e o nome do nosso podcast não é Xadrez Corporativo à toa. Nós fomos criados em silos. Nós fomos criados com aquelas guerras, aquelas cotoveladas entre áreas, departamentos. Tem departamento que jura que viveria muito melhor sem o outro, né? Aquelas coisas assim que a gente vive nas empresas. Não que aconteça nas nossas empresas, acontece só nas outras, a gente sabe disso, mas dentro desse meio todo, como é que foi isso, essa adaptação, Porque, no fundo, assim, a gente está forjando uma nova cultura, certo? Dentro de todo esse processo, a força, inclusive, porque a pandemia, ela não importa qual cultura que você tinha, a maioria das empresas está tendo uma cultura readaptada, dadas as novas práticas, os novos processos, as novas necessidades. Como é que foi esse processo? Como é que vem sendo, né, na verdade, esse processo? Que não é muito bem, como você falou, só digital ou só de tecnologia, é sobre, no fundo, um aprendizado em que a gente vai tendo que ouvir o outro, uma escutativa, né, e coisas do tipo, e não tem mais aquela área, aquela agendinha oculta para lá e para cá, aquelas coisas que, cara, a gente já viu em várias corporações no mundo. Como é que está sendo esse processo? O que a gente tem olhado é realmente como uma jornada de agilidade, né? E até de encontrar na nossa história, como organização, que elementos que nos aproximam ao longo da sua história para essa jornada, né? O que a gente já faz, até antes de ir para essa questão mais estrutural e de organização das pessoas, né? Então, uma organização que nasce na sua origem dentro de um sonho ali idealizado por uma comunidade, e que se fala de uma colaboração que de fato ocorreu e ocorre, que se fala de valores estabelecidos, né, de diferentes contribuições e que tem valores de humanidade, preceitos judaicos, mas de valores de humanidade muito em comum. Então a gente começa a buscar um pouco dentro dessa história, sabe? E até também uma cultura de melhoria contínua, né? De conformismo. No nosso diagnóstico em 2011 aparecia isso, é uma cultura de inconformismo. Isso é muito impregnado também com os profissionais, né? Então também é uma forma que a gente busca olhar para conseguir fazer essa mobilização e esse entendimento interno, né? Tem coisas que a gente vai encontrando o espaço que a gente está ou que a gente atingiu, porque tem elementos ao longo da sua história que foram semeados, né? A gente até usou esse termo hoje numa reunião, assim, foram semeados e hoje a gente fala, poxa, olha aí, talvez nem plantado com essa intenção, mas é o que realmente a gente conquistou. E aí, com relação... a essência, né, de alguma forma ali, de voltar para a essência, para os valores mais básicos ali, muito bom. E aí é uma característica nossa, quando fala dessa questão das pessoas, né, a gente não gosta muito de adotar porque é moda ou porque todo mundo está falando. Isso faz parte também da cultura, desse inconformismo. Fala, não, mas peraí, deixa eu entender, deixa eu ver como é que é aqui, vamos trazer, como é que a gente traz, quem a gente envolve. E aí, quando você fala dessa questão dos silos, e que a gente também consegue ver, porque é uma organização, como as outras organizações, que você tem também atuação, áreas distintas, né? E que aí, de repente, você se dá conta ali de um desafio que você tem que reconfigurar o teu modelo de trabalho. Então, acho que como todas as organizações, isso foi acontecendo e acontece diariamente, né, no sentido de colocar a conversa na mesa, colocar os desafios e, de novo, voltar para a essência, falar, bom, mas qual é o objetivo? E para atingir esse objetivo, onde estão esses conhecimentos? Quem são os atores importantes nesse processo? E trabalhando isso dentro da organização,
principalmente com as lideranças, porque o que tem que estar à frente de tudo isso é o objetivo realmente que a gente quer atingir, e que pode ser que o protagonismo ali tenha uma certa rotação, né, no sentido da liderança, ou mesmo daquele conhecimento que a gente precisa para resolver a questão naquele momento. A gente está falando de pessoas, de integrar pessoas, acho que tem os mesmos desafios que qualquer organização, mas a gente tem movimentado muito por essa questão do propósito e mesmo do objetivo que a gente quer atingir. A gente já tem uma frente de experiência do colaborador, para te dar um exemplo. Existem diversas ações que a gente pode dar o suporte para o colaborador. Tá? Se eu pensar de uma maneira departamental, eu vou conversar com cada um, dar o espaço para cada um. E, de repente, a gente se juntou num grupo do WhatsApp, 64 profissionais, e você, assim, não tem ideia do projeto lindo que está sendo, das ações, porque uma das descrições lá que a gente colocou assim, pessoal, olha, não tem hierarquia aqui, é um grupo autogerenciado, o cenário, o desafio é tal, e a gente vai perguntar para os colaboradores. E é nisso, assim, convide o colaborador para estar aqui dentro. E entrou o colaborador e tem saído ações, assim, maravilhosas, de acordo com o cenário e contexto de quem usa, de quem consome, que neste momento é o meu colaborador. Não é porque se eu faço o programa que é o máximo, é maravilhoso. É o que ele precisa agora. Eu acho que, assim, eu como pessoa, como profissional, acredito também nessa questão de comportamento gerar comportamento, né? Na psicologia você trabalha, né? E tem essa orientação. Muitas vezes não vai ser colocando numa sala e falando assim, gente, ó, agora nós vamos fazer agilidade, o negócio é o seguinte, dormimos não ágeis e acordamos ágeis. Não. E vai ser fazendo essa medida, né? Influenciando, gerando, as pessoas se identificando e você, muitas vezes, influenciando e liderando esse processo, né? Seja colaborativo, não se instala na cabeça de ninguém, certo? Quem dera fosse tão fácil assim. E repensando também o RH, né, Simone, nesse processo todo, né? Repensando como passar isso, né? Que o que eu observo no dia a dia é uma certa clareza, uma certa lucidez, né? Aliás, muita lucidez de vocês que estão à frente desse processo, né? Com um desafio aí de mais de 16 mil colaboradores, se não me engano, né? Como multiplicar esses comportamentos? A gente está falando aqui de autonomia, você acabou de citar esse exemplo de autogestão, por exemplo, de auto-organização, né? De colaboração, e isso tudo ele vai acontecendo no dia a dia, né? Como é que vocês multiplicam, se eu posso usar esse termo, nesse processo, né? Para fazer isso tudo acontecer, aquilo que vocês acreditam que é um propósito realmente? Vocês sabem que recentemente o nosso presidente até comentou que fizeram essa pergunta numa live aí para ele, assim, como é que engaja, né? As pessoas estando distantes, e realmente tem essa orientação para o propósito, né? E nós olhamos aquela camada, assim, da pessoa na organização, da pessoa no seu ciclo, daquilo que é importante do ponto de vista pessoal, familiar, momento pessoal, e daquilo de significado que ele tem e que está alinhado a propósito, né? Acho que, primeiro, não tem nenhuma grande receita, sabe, cara? Então, assim, é algo de traço cultural, né? Pela vida, eu acho que a própria característica do Einstein, de geração de conhecimento, de fazer a diferença, né, do sistema de saúde no país, e que as pessoas se conectam a esse grande propósito. Acho que esse é o primeiro passo. E eu acho que são esses rituais, então rituais com as lideranças, né, sendo o exemplo, né, a gente fala também assim, tem um peso de ser exemplo, uma responsabilidade sem sombra de dúvidas, e também entender, diferente talvez de uma organização, falar, bom, mas você tem assim 16 mil workstations, você tem 16 mil computadores, não. Então tem um grupo de profissionais extremamente diversificado, um grupo que cuida e dá o suporte desde pensando em ciclo de serviço que recebe o carro do paciente ou do médico ou do profissional que atua no Einstein, né, até o profissional que está conduzindo uma cirurgia. Então você tem uma diversidade de público e até da onde esse público está, né? Como é que eu chego nele? A gente tem perguntado também. Então, outro exemplo começou o ano passado, especificamente na pandemia, nós voltamos para o grupo e falamos, olha, a gente precisa informar para vocês, precisa trazer informações aqui sobre a questão dos protocolos, e isso está mudando quase que diariamente. Qual que é a melhor forma? Alguns disseram, coloca o monitor nas unidades. O outro grupo lá da operação falou, olha, com a liderança nos grupos do WhatsApp. Então, por mais que a gente fala também de 16 mil, a gente cada vez mais, e não foi por conta da pandemia, a gente olha de fato a pessoa no centro do cuidado, a gente busca entender
o nosso público, a nossa demografia, a nossa característica. Então, quando se fala assim, de diversidade, 70% do nosso grupo, dos 16 mil, são mulheres, mas mulheres em qual faixa etária? E não foi por conta do tema da diversidade, não foi por conta da pandemia, isso sempre foi olhado para a gente entender esses colaboradores. De novo, não é uma fórmula, eu não consigo trazer aqui uma receita do bolo, mas é um conjunto de ações, né, e até de visão e de comportamento, tanto da área de recursos humanos, quanto da área de desenvolvimento e ensino corporativo, que é também a área que eu atuo, quanto das lideranças, né, então isso sendo realmente cascateado. É uma beleza, né, acho que isso fica muito claro na sua fala, Simone. Quando a gente está falando de essência, de propósito, não colocar aquela frase na parede, né? Tem aquelas práticas que várias vezes a gente já viu, missão, visão, valores, que são, na verdade, um adesivo na parede que ninguém acredita, e a própria natureza do processo, ainda mais no meio de uma pandemia, de você estar lidando com a área de saúde, etc. Óbvio que é muito legal ver uma paixão até, acredito naquilo que a gente está fazendo, certo? Isso é, de fato, uma essência, não é simplesmente aquele adesivo na parede. E aí eu queria pegar isso, porque dentro da área de saúde, um dos grandes ativos, ainda mais no Einstein, uma marca reconhecida mundialmente como, né, uma das redes de saúde mais importantes, com maior produção científica e tudo mais. A gente tem 16 mil colaboradores, ao mesmo tempo a gente tem uma pressão no sistema de saúde por ocupação de leitos, a gente está vivendo a pandemia. Como é que é cuidar da saúde física, mental desses colaboradores? Porque você tem a sua linha de frente bastante pressionada nessa hora, imagino uma série de médicos que trabalham com vocês, talvez tenham até outros lugares que trabalham também, estão super ali cansados muitas vezes. Como é que está sendo isso, assim, conseguir equilibrar saúde física, mental, e coisas novas a gente está repensando, tendo que pensar e repensar enquanto área de pessoas? Como é que está isso lá? Acho que de uma forma geral, a gente fala de 16 mil colaboradores, né, e se a gente olha para todo o grupo de médicos do nosso corpo clínico, o Einstein tem algumas parcerias em saúde pública, administrando unidades e hospitais públicos, a gente está dentro dessa realidade também, a gente passa aí de 33 mil colaboradores, né. O cenário realmente é um cenário de cuidado a esse colaborador, de linha de frente principalmente. A questão, por exemplo, da saúde mental, desse cuidado, equilíbrio e bem-estar, sempre foi uma agenda na organização. Aliás, quando se volta aí na linha do tempo e estuda-se sobre saúde mental, a questão da área da saúde sempre foi estudada e sempre foi levada em consideração, dado o cenário, dado as questões de burnout, isso globalmente, né? Então essa já era uma prática, uma agenda conduzida dentro da nossa organização, né? Ela também foi demandando adaptações, né? Porque aí o estímulo ou o gatilho das situações sofreram alterações, né? No contexto do ano passado, por exemplo, nós entramos com programas de apoio, de suporte aos profissionais nas áreas. Então, um programa que usou um acrônimo OVID, né? Tinha lá o COVID e nós entramos com o OVID, e um outro programa chamado Protocolo Foco, que trazia para a consciência situacional e tudo mais, né? Então, com rodas de conversas, também uma agenda de atendimento e suporte à família, dentro de um cenário anterior de uma novidade, né, sobre o vírus. Tinha muito a questão do medo associado, do desconhecimento, né, de uma forma geral. E nesse ano, sem sombra de dúvida, como você falou, a questão da sobrecarga, né, esse cenário mais intenso e, sem sombra de dúvida, com a recorrência, a ocupação, aquilo que você comentou. E aí eu acrescentaria um dado, que essas pessoas também são pessoas, né? Então, que estão ali na linha de frente, conduzindo, entrando em contato, muitas vezes, com uma realidade diferente de tudo que ela já viu no seu exercício prático assistencial, mas eles também têm família, com histórias que hoje a gente, né, sempre tem falado, né, assim, está cada vez mais perto, né. O nosso, de novo, né, vocês vão me ver, o Kari que me conhece um pouco, assim, não é uma receita fechada. Aquilo que eu pratiquei o ano passado não quer dizer, olha, está indo muito bem, obrigada, a gente continua praticando, né? A gente olhou de novo para essa situação para entender aquilo que se mantém e que é efetivo, também envolvendo as áreas, os colaboradores e as lideranças das áreas, e entendendo o que eu preciso ofertar para dar esse suporte. Então, a gente está com iniciativas de suporte, atendimento,
treinamento, intervenções com as lideranças, com a linha de frente também em situações de atendimento individual, ações de descompressão nas áreas, sugestões que eles trouxeram. De ouvir quem está na base, né? E no final das contas. Exato. Então, de repente, olha, coloque aqui, porque se a gente pensar na dinâmica desses profissionais, muitas vezes não tem tempo para parar. Não dá para você falar assim, olha, eu estou colocando aqui uma área com quick message para você. Primeiro, que você não dá para você colocar um profissional lá. Segundo, que você fala, gente, para eu descer, eu tenho que me desparamentar, tenho que fazer. Então, assim, é uma solução que ela é facilmente aplicável, ela é automática, mas eu não entendi para quem que eu estou fazendo. Então, a gente perguntou, tem perguntado, tem um grupo ativo, então aparece desde a coisa da gente preparar música, ou ter um ambiente ali de descompressão, com poltronas e tudo mais para ter aquela pausa, ou a questão de dar um suporte ali à alimentação. E na base, por exemplo, um suporte que o ajude numa questão de uma estrutura mais familiar. Ou ainda um cenário onde as escolas, né, tem novamente esse ajuste aí, que está sendo discutido de aula presencial e tudo mais, da gente, olha, então eu preciso de uma parceria para acolher o meu filho. Como eu estou fazendo plantões mais recorrentes, não dá tempo de eu lavar o meu uniforme. Quando que a gente ia pensar nisso? Dá para usar o privativo? Dá para usar o privativo. Coloca privativo para todo mundo. Se eu dormir aqui, eu moro longe, colocamos o hotel, retomamos. Aí se você perguntar assim, são soluções que foram apresentadas do ano passado? Foi, mas num outro contexto. E aqui a gente foi perguntar, falou, olha, ano passado a gente teve isso, o que pode ser feito agora? Está sendo lindo esse trabalho, assim, de construção. E aí, quando se fala isso, do ponto de vista de estratégia de experiência do colaborador, é o colaborador cuidando da experiência, não é o RH. E aí a Karen também sabe que eu sempre provoco, né, pra gente, como RH, falo assim, eu acho que a melhor, assim, satisfação de profissional de RH é falar assim, poxa, falar aquilo que eu deveria falar, né, ou conduzir aquilo que eu deveria conduzir, né. Então, hoje, se perguntar assim, olha, quem cuida da experiência do colaborador na instituição, eu falo de 16 mil funcionários. Eu já ouvi você falando isso. Eu sempre trago essa reflexão e acredito que, assim, a gente muitas vezes puxa essa discussão para uma coisa muito complexa, né? Mas, assim, talvez a gente encontre algumas respostas, né? Tendo essa disponibilidade para ir lá e entender, né? Fazer realmente centrado, fazer esse design, né? Como a própria agilidade fala tanto, né? A gente fez um trabalho recentemente e foi levar, né, a discussão, a gente levou e falou assim, olha, a gente trouxe aqui para vocês falarem sobre, conversou com algumas lideranças para falar sobre a experiência, o que a gente pode fazer para te ajudar? A gente tem um monte de ideias, tá? Mas a gente trouxe aqui a escala da dor. Você conhece a escala da dor? Eles usam com o paciente a escala da dor. Exato. Então, aqui, olhando essa escala da dor, conta pra gente qual é a dor, o que faz sentido para você. Eu estou falando da saúde, mas para a gente, como profissional de RH, assim, quais são as dicas ou o que tem na minha organização para eu fazer esse depara, né? Para a gente pensar um pouco. A gente não sabe tudo, não. Mano, queria jogar até pra Karen aqui, pra te tirar da treta, mas eu quero plantar uma treta aqui entre nós, tá? Olha a beleza do simples, né? Eu tô ouvindo o meu cliente, o meu colaborador, no caso aqui, enquanto área de pessoa, mas eu tô ouvindo realmente, certo? Escuta realmente ativa. Eu tô colocando, empoderando eles pra, por exemplo, achei sensacional essa coisa da escala da dor, super a ver, né, com o dia a dia deles, porque, ao mesmo tempo, a gente no mercado hoje vê algumas empresas já surgindo, por exemplo, a diretoria de saúde mental, indo para um caminho, na verdade, ok, tem um símbolo que pode ser importante para dizer que a gente cuida de fato, mas que ao mesmo tempo é um tema que sempre foi de gestão de pessoas, certo? Na verdade, sempre foi de todas as lideranças da empresa. Só para eu também aqui ser mais... Acho que não é só, né? Tipo, uma área de RH, uma área de gestão de pessoas, ser responsável pela saúde mental das pessoas. E aí, Karen, eu vou jogar a bola para você aqui, porque treta, né? Treta eu vou jogar aqui dentro de casa para ser legal com a Simone. Aonde que a gente perdeu a essência nesse meio do caminho, talvez? Ou que símbolos a gente está querendo forçar? Fala pra gente, vai. Eu penso assim, né? O líder, se ele não estiver cuidando de pessoas, e aí eu aprendi na K21, além de cuidar de pessoas, né, ensinando, aprendendo e criando, tem alguma coisa errada, né? Então, esse cuidado de pessoas e que passa pela questão do exemplo, sim, ela é desde sempre, ou desde muito tempo. Mas, por exemplo, quando a gente fala hoje aqui, porque eu tenho líder servidor, né? Então, você tem um movimento que acontece falando sobre liderança, sobre cuidado de pessoas,
E tem temas que são trazidos como se fossem temas recentes. Mas quem é de RH sabe, líder servidor, Simone, 1960 talvez. Então a gente está falando de coisas que já existiam. Quais são os comportamentos necessários para que aquilo que é colocado como um conceito se torne realmente uma prática? E aí eu acho que a Simone tocou num ponto, na minha opinião, extremamente importante, que é o exemplo. É o dia a dia, é a construção, é a cocriação, é a colaboração de todos em torno de um tema. A liderança é o olhar sobre as pessoas e o cuidado com as pessoas, de forma genuína. Eu me interesso verdadeiramente por aquela pessoa. E aí, até traçando um paralelo com o que eu vivi, né? Vocês sabem, eu tive a Covid, né? Fui uma das primeiras aí nesse ciclo todo que aconteceu em março lá, quando saiu o anúncio da OMS. Eu também saí praticamente junto, né? E o acolhimento que eu recebi, né, pela K21, tudo que foi feito, todo o movimento, todo o amparo, o retorno, foi tudo muito especial, né? Agora tá fácil de contar, tá, gente? Mas só para deixar registrado, foi um susto. Foi aquele mês de coração apertado e... Meu Deus do céu, detalhe, a gente tá falando de março de 2020 aqui, quando a Karen pegou. Era tudo novo, era tudo desesperador, certo? A gente não sabia nada, né? E aí eu vivi essa experiência e eu me lembro assim, e sempre trabalhei com liderança, né? E eu falava um pouco sobre isso, e eu disse, gente, não é possível que a gente vai sair do mesmo jeito dessa experiência que a gente entrou. Eu acho que em qualquer âmbito, seja eu aqui, né, trabalhando na K21, você liderando pessoas, o mundo, né, tudo tá mudando, né? Como é que você vê isso, Simone? Dessa experiência, dessa conjunção de experiências, como é que a gente vai passar, como é que a gente vai sair lá do outro lado com esse assunto? Eu volto um pouquinho no que você perguntou lá no início, né? A gente até é condicionado a discutir sobre os silos nas organizações, né? Mas, assim, tá maior que isso, né? Porque, assim, não tem mais silo do ponto de vista de público e pessoa pública ou privada. É desafiador? A gente vai aprender muito ainda, né? Porque vai ter que olhar, sim, o indivíduo não só no espaço organizacional, né? Se a gente está ali preocupado com o silo só interno, é a gente começar a olhar de fato, como você falou, o colaborador, o profissional, além desse contexto e desse espaço organizacional. O cenário atual, para quem tem aí uma empresa 100% em home office, está bem evidente isso, né? E eu costumo dizer, Karen, que eu falo assim, gente, olha, se a humanidade não aprendeu a lição assim, neste momento, né, porque sem sombra de dúvida é uma transformação, e por isso que, né, transformação digital, transformação humana, sem sombra de dúvida, que vem ocorrendo, que eu, de certa forma, olho até como uma conveniência, falo, olha só que, o que o mundo está nos dando oportunidade a tocar em temas que antes eram tão sensíveis, ou, né, a gente está aqui discutindo sobre saúde mental, né, então, como isso ainda assim, era tratado como um estigma, era velado, está permitindo. Aquilo que a gente fica falando bonito, de vulnerabilidade, assim, está permitindo. Mais um modismo, né? Agora todo mundo é do líder vulnerável, olha aí, ó. Né? Então, assim, é disso ser leve também, né? Da gente colocar esse tema na mesa e, de fato, falar, bom, estamos aí, né? A gente é finito, né? A gente tem que trazer esse ponto e sem culpa, é o ponto, né? Então, eu vejo, sim, que é um momento de muito aprendizado, mas também de perspectiva, de oportunidade, da gente reservar aquilo que a gente fez bem, né, e preservar, né, não dá para falar assim, a gente volta a um patamar de 2019, eu acho que não do ponto de vista organizacional, não do ponto de vista humano, né, e a gente não pode ter a menor dúvida nesse sentido. Eu acho que não tem parede mais não, né, assim, se a gente falar dos silos, mas se olhar como é que você está olhando para os silos entre as áreas, mas como é que você, RH, olha o teu colaborador? Você também põe muro? Por que você está olhando para ele? Tem sido desafio, eu acho. Muito legal. Eu verdadeiramente saio aqui, né? Estamos indo para o finalzinho aqui, né, da nossa gravação. Tem algumas coisas assim que a gente pega a autenticidade no ar, né? E essa realmente orientação ao propósito, a essência de vocês. Ao fazer o simples, certo? Vamos fazer o cafezinho com leite bem feito, né? Aquele feijão com arroz bem feito. E vamos ouvir as pessoas, né? A gente trabalha com pessoas, vamos ouvir. Vamos dar voz para elas, porque no final das contas elas estão podendo, inclusive, priorizar. Adorei ali a questão de poder priorizar baseado na própria escala de dor que eles estão sentindo em relação aos problemas. Então, acho que tem uma lição de autenticidade muito legal dessa história de vocês aqui, Simone. Às vezes a gente quer só complicar, né? Tipo, diretoria disso e artefato daquilo e é modismo. Então, também adorei aqui, estou fazendo um grande resumo.
E queria ouvir de você, assim, tipo, dado esse mundo incerto, pra gente já ir encerrando, agradecer antes de tudo, né? Sei que a sua agenda é super... Gente, a agenda dela é super difícil, ela abriu uma horinha aqui pra estar com a gente. Muito, muito obrigado. Qual é a mensagem final que você quer passar pra quem tá ouvindo a gente aí? A gente tem pra mais de 1 milhar de seguidores aí, né? Então, ouvinte pra caramba, vamos agradecer e passar a mensagem final. Obrigada, CFC, pelo convite, pela oportunidade. Obrigada, Karen. Eu sempre coloco que tem essa oportunidade. Eu digo que, assim, na verdade, é fala de muita gente, né? Então, lá da Diretoria de Recursos Humanos, liderada pela Miriam Branco, de todo o grupo de gestores e da equipe de Recursos Humanos que, sem sombra de dúvida, se estivesse aqui falando com vocês, falaria a mesma coisa, da minha equipe da educação corporativa, porque realmente é aquilo que a gente acredita, né? Acho que a mensagem, né, para o profissional de recursos humanos, né, e eu falei isso na nossa conversa no evento, né, Karen, assim, a gente quer ser ou estar ágil. Então, essa é a mensagem, para a gente ser, né, para nós sermos, a gente tem que mexer, começar com a gente, né, então, assim, como profissional de recursos humanos, né, se despedir de algumas coisas e talvez aí influenciar essas mudanças, né, a gente tem optado por ser. Eu vou pegar um gancho da Simone e agradeço também, CFC, pela oportunidade, é o ser, né, e na dúvida, a gente volta para o simples, né, qualquer dúvida que a gente tiver, quando a gente estiver construindo um programa, quando a gente estiver construindo, né, tendo que elaborar uma política, olhar para as pessoas, né, volta para o simples, né, volta para o essencial, aquilo que nos sustenta genuinamente, que é a agilidade que é possível ser feita, né? Muito obrigada, CFC. Não obrigada, precisa Simone. De post-it, olha aí, ó, não precisa, nem tem post-it agora quem está trabalhando online, pô. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, gente, valeu.